O assunto de hoje é considerado o mal do século, né? É uma doença psiquiátrica que atinge cerca de 7% da população mundial, o que equivale, gente, a aproximadamente 400 milhões de pessoas. Só que muita gente ainda confunde tristeza com depressão. Tem gente que acha que depressão é só aquela que faz você chorar. Hoje a gente vai tirar dúvida de quanto tempo vai durar esse quadro de depressão, de irritabilidade, enfim. Para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou duas pessoas queridas. Dr. Fernando Fernandes, que é médico psiquiatra e pesquisador do Programa de Transtornos do Humor e coordenador do Programa de Tratamento em Depressão do Instituto de Psiquiatria da USP. Ele também atua como palestrante, já esteve presente outras vezes aqui. Mas a gente hoje convidou também uma querida que é paciente do doutor, que é a Roberta Martins, é fisioterapeuta, e ela veio aqui de forma muito carinhosa compartilhar a sua própria história. Em agosto do ano passado, ela viveu um grande estresse no trabalho, que virou uma crise de pânico e evoluiu para uma depressão. Hoje ela está 100% curada, está aqui, e a sua história é inspiração para quem está enfrentando essa doença. E eu fiquei muito grata pela atitude da Roberta Martins de vir até aqui, porque ainda existe muito preconceito em relação às doenças que afetam a nossa mente. Então, muito obrigada, Roberta, por ter tido a ousadia de vir contar a sua história. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Vocês podem sentar novamente. Vou passar aí pro lado pra gente começar o nosso bate-papo. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um beijo grande para toda a turma da cidade do Rio de Janeiro. Hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, né? Oh, meu Rio de Janeiro maravilhoso! Cidade maravilhosa, completando mais um ano. E a carioca que eu mais amo na vida também faz aniversário hoje, que é a minha mãe. Desejo para ela também muitas felicidades. Tudo de bom, mãezinha. Você, ó, é a mulher mais especial que eu conheço, minha grande inspiração. Parabéns pelo seu dia também, tá? Vamos aprender juntos aqui sobre depressão. Bom, é uma doença e é uma doença que atinge a muita gente, né, doutor? Muita gente. Ao longo da vida, a chance de ter pelo menos um episódio depressivo gira em torno aí de 16% a 18%. Isso independente do país, independente da classe social, independente da religião. Então, é uma doença muito disseminada e muito frequente. A depressão, ela tem algum fator hereditário ou genético? Absolutamente. Se você tem, sobretudo, parentes de primeiro grau com depressão, você tem um risco maior de desenvolver depressão. Então, um componente genético aí é muito importante na depressão. Roberta, eu já contei rapidinho a sua história, mas eu queria que você contasse um pouco mais. Você, na sua família, você já tinha ouvido falar de depressão? As pessoas já tinham experimentado o que é essa doença? Ou você foi o primeiro caso? Não fui o primeiro caso. Na minha família existem pessoas que já tiveram depressão. Do lado do meu pai, e então eu já conhecia essa doença. Já estava até um pouco atenta. Sim. Mas a gente não imagina que o nosso estresse do trabalho pode levar a uma doença como você teve pânico e depois a uma depressão, né? Sim. Conta como é que foi isso. Bom, o ano passado, né, como você falou, em agosto, eu passei por um período de estresse, muito trabalho, crise no relacionamento, e eu comecei com crises de ansiedade. Então, começou com insônia, dificuldade para dormir, eu não conseguia me desligar para dormir, eu ficava com pensamentos acelerados, e aí eu não acordava bem, não rendia durante o dia, e aquela ansiedade foi tomando conta de mim. E logo em seguida apareceram os ataques de pânico. Então eu sentia repentinamente falta de ar, coração acelerado, sensação de desmaio, eu tinha muita sensação de desmaio e sensação de perda de controle. E aí esses ataques de pânico estavam ocorrendo de forma pontual e eu não liguei. Não, vou controlar, vou deixar passar, não vou valorizar e deixei. E piorou. E aí esses ataques de pânico foram ficando cada vez mais frequentes. E aí eu procurei ajuda porque eu vi que realmente eu precisava de um tratamento, que eu não estava mais conseguindo controlar a situação. E aí foi quando eu comecei o tratamento e aí no primeiro momento meu diagnóstico foi síndrome do pânico. Mas logo em seguida eu deprimi.
Então, sintomas de depressão, como eu falo que eu me sentia uma morta-viva, porque muito mais que uma tristeza, eu sentia falta de vontade de viver. Então, eu falava que a minha vontade era dormir e não acordar nunca mais, tamanho o meu sofrimento. E os ataques de pânico continuavam, então eu tinha tanto o sintoma da depressão, que é essa falta de vontade, falta de sentido na vida, como as crises de ansiedade. As pessoas têm ainda muito preconceito em relação a essas doenças e olham assim uma moça bonita como você, bem-sucedida, formada, enfim, aí falam, mas por que essa tristeza? Você tem tudo. Sim. Você está chorando e está triste porque você deve ter ouvido isso. Demais. Né? Você tem tudo, por que você está assim? Você não tem motivo para estar assim. E realmente eu mesma não entendia, né? Porque eu não tive nenhum motivo traumático, né, para desenvolver. Foi mesmo o que desencadeou o ponto gatilho, foi realmente o estresse, né? E acontece, a gente não escolhe, né? A gente não escolhe ficar doente. As pessoas chegam no consultório com essa dúvida, doutor, tá tudo bem na minha vida, não vejo, mas eu não consigo ter prazer. Eu tô uma morta-viva, como a nossa entrevistada falou. Então, Cláudia, acontecem as duas coisas. Acontece aquele paciente que fala, doutor, eu tive um estresse, eu tô mal por causa desse estresse, só que tá tão ruim, tá tão angustioso que eu preciso de ajuda. Mas foi o estresse que me causou esse problema. Já há outros que chegam e falam, doutor, eu não sei, eu nunca fui assim, não me aconteceu nada, eu tenho uma vida boa, tenho uma família que me apoia, mas eu tô desse jeito, só pode ter depressão. No primeiro caso, quando tem um estresse desencadeante, normalmente as pessoas tendem a achar que é uma coisa da vida, tendem a achar que o sentimento dele é repercussão do estresse. E quando não tem, quando a tristeza é imotivada, quando não tem um motivo, né, para a pessoa estar mal, normalmente reconhece mais rápido que pode se tratar de uma coisa patológica, de uma depressão. E aí o tratamento é sempre medicamentoso, tem que estar aliado com psicoterapia, como é que é isso? Aí depende caso a caso. Há casos de depressão leve que pode se tratar, por exemplo, com psicoterapia e o paciente vai muito bem. Agora, nos casos de depressão moderada a grave, o tratamento medicamentoso é imperativo, associado ou não a outras estratégias aí de tratamento, né? Existem várias. Quanto tempo dura uma depressão? E a minha dúvida é, existe depressão que não tem cura e que a pessoa fica tratando pro resto da vida e sempre deprimida? Olha, são duas perguntas, né? A duração da depressão ela é muito variada. Como um tempo mínimo para a gente caracterizar o episódio, para não ser só uma tristeza normal, realmente só repercussão de um evento estressor, a gente considera um prazo de 2 semanas. A partir de 2 semanas, a duração da depressão pode ser até por anos. Por exemplo, a partir de 2 anos já consideramos a depressão como crônica. E a depressão pode durar anos a fio. Às vezes acontece do paciente melhorar e continuar com sintomas residuais por muito tempo, às vezes até ao longo da vida toda. E quanto ao tratamento? Depressão é uma doença que tem uma taxa de resposta muito boa ao tratamento. Usando todas as estratégias possíveis, 80% dos casos a gente consegue tratar e a pessoa vai ter uma vida normal. A não ser por tomar os remédios, vai ter uma vida normal. Há uma pequena porcentagem que a gente não consegue fazer a pessoa voltar totalmente ao normal. Mas mesmo assim conseguimos aliviar os sintomas da pessoa. A medicina vai evoluindo, né? E eu percebo muito isso aqui no bate-papo com os nossos entrevistados, que aquilo que antes a gente considerava um grande desafio, a medicina evolui, acha o medicamento correto e aí tem um prognóstico melhor. Existem novos medicamentos na depressão. Isso mudou o tipo e a duração do tratamento? Olha, os tratamentos atuais para depressão, eles são relativamente parecidos com os primeiros antidepressivos. O que mudou? A taxa de eficácia, ao contrário do que se acha dos remédios antigos, era muito boa. Porém, o que acontece é que eles eram muito pouco tolerados. O que se conseguiu com as conquistas da farmacologia, principalmente a partir da década de 80 e 90? Remédios tão potentes quanto os antigos, porém muito bem tolerados, com muito poucos efeitos colaterais. E aí melhora o que? A aderência do paciente ao tratamento. Ele sente a melhora com muito pouco, às vezes nenhum efeito colateral.
Muito bom. A Roberta falou pra gente, você sentia ansiedade, dificuldade para dormir? Dificuldade para dormir, perda de apetite também, no início. E irritabilidade? não era um Você não sintoma sentia? predominante, mas eu senti. Mas assim, o sentimento que mais que eu sentia de forma mais acentuada era uma tristeza profunda que não tinha fim e não tinha vontade de viver. Não tinha vontade, perdi todo interesse pelas minhas atividades que antigamente eu tinha prazer. Os sintomas são diferentes, né? Então ela fala de ansiedade, de tristeza, de insônia, mas existem outros sintomas. Eu até perguntei Sim. da irritabilidade. Tem gente que está hiper irritado e não sabe que é depressão? Absolutamente. Os sintomas mais lembrados e principais são a tristeza e o desprazer com a vida. Alguns nem sentem tanta tristeza, mas falam, perderam a coisa, perdeu a graça para mim, apesar de eu não estar triste. Outros sintomas que podem estar associados são ansiedade, por exemplo, que ela relatou, angústia, irritabilidade, sentimentos de culpa. Todos esses sintomas podem estar num paciente em depressão. E muitas vezes prevalece mais um ou outro. Às vezes prevalece mais a ansiedade, o paciente se queixa mais, outros se queixa mais da irritabilidade, outros do desprazer. Há casos, inclusive, de depressão sem tristeza. Então, isso é curioso. Uma série de sentimentos podem estar associados à depressão. Mas aí uma depressão sem tristeza, ela é diagnosticada de que forma? Muito difícil. Muitas vezes precisa da ajuda de um profissional. O paciente não apresenta tristeza, mas deixou de ter prazer com a vida. Perdeu a capacidade, apático. Perdeu o brilho. Isso. Inclusive, a apatia é um sintoma que pode ser da depressão. A pessoa sente, doutor, eu sinto que meus sentimentos estão anestesiados. Não sinto tristeza, mas também não sinto interesse, não sinto prazer. A Roberta é uma moça bem jovem, né? Depressão acomete mais pessoas acima dos 50, na terceira idade, ou não? Ela está ali disponível para pegar qualquer um? Olha, realmente a depressão, como você falou, está aí para pegar qualquer um, em qualquer idade, desde crianças até o mais idoso. Porém, existem picos que a gente fala de incidência da depressão. Por exemplo, a maior parte dos casos de depressão estão entre os 30 e os 40 anos, né, aproximadamente. No caso da mulher, por exemplo, o período periparto, que a gente chama, próximo ao parto, é um período crítico para a depressão também. Na perimenopausa é outro período crítico para a depressão. Então, e no idoso também. A incidência de depressão no idoso não é tão mais alta, em quem não teve depressão ao longo da vida, ter na idade idosa pode acontecer, mas não é tão frequente. Porém, a depressão no idoso merece um cuidado a mais, porque ela é muito difícil de tratar. Em que sentido? Normalmente, precisa de estratégias mais robustas para se tratar a depressão no idoso. Você diz de medicamento ou de tratamento multidisciplinar que envolve psicoterapia? Tratamento multidisciplinar. O tratamento multidisciplinar na depressão ele é muito bem-vindo. Por exemplo, a psicoterapia muitas vezes ela ajuda, ela é determinante para o sucesso no tratamento, aliado ao remédio. Outras coisas podem ser feitas, como atividade física, por exemplo. Num paciente que sente muita dor, por exemplo, havendo a indicação, a acupuntura pode ser usada. Então, existe o tratamento principal, existem tratamentos associados e outros que podem proporcionar bem-estar para o paciente e, com isso, ajudar no tratamento. Você falou de dor, né? E é muito comum a gente ouvir pessoas falando, pelo menos aqui no nosso programa, as pessoas mandam relatos de que tem dores, fibromialgia. Isso pode estar ligado à depressão? Sim. É um dos sintomas? Sim. Dores em geral aumentam na depressão, sobretudo dores osteomusculares. Fibromialgia já é uma doença, assim como a cefaleia tensional e a enxaqueca, que podem vir junto com a depressão. Então, dores de maneira geral estão aumentadas. E algumas síndromes dolorosas, como a cefaleia, como a fibromialgia, também podem acontecer junto com a depressão e uma doença piora a outra. As pessoas que têm enxaqueca e fibromialgia têm mais chances de desenvolver uma depressão? Existe algum estudo nesse sentido? Sim, elas têm mais chance de desenvolver depressão. Algumas doenças estão mais relacionadas à incidência de depressão. Você citou duas, né? A enxaqueca, a cefaleia tensional, a fibromialgia. E duas grandes doenças também estão associadas muito à depressão, que são as doenças cardíacas de maneira geral e cânceres.
Em geral, são muito associados ao desenvolvimento de depressão. Quando a gente ouve falar assim, a pessoa teve um infarto, e é comum falar que no pós-infarto também o paciente pode vir a ter depressão, é por conta do trauma? Ou não? É algo que acontece em relação a uma desordem químico cerebral? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque a tendência é se pensar assim, lógico, a pessoa teve um infarto, mudou a vida dela, se sentiu fragilizada, é óbvio que ela vai ficar triste. Então essa é a primeira falha, ela não fica triste, muitas vezes desenvolve depressão de fato. Agora, uma coisa curiosa, sabia que uma pessoa que faz angioplastia, mesmo sem ter tido um infarto, ela tem uma chance maior de ter depressão também? Ela não passou por nenhum trauma. Inclusive, a angioplastia é uma cirurgia muito pouco invasiva, vamos dizer, uma cirurgia muito boa, o paciente se recupera muito fácil. Então, na verdade, existe, sim, o trauma do infarto, mas existe uma relação aí entre duas doenças médicas, que é a depressão e as doenças cardíacas de maneira geral. Ok. Bom, a gente vê também um número de consumo de bebida alcoólica aumentando bastante, inclusive nas mulheres. As mulheres têm mais depressão que os homens, doutor? As mulheres têm mais depressão. E essa busca pelo álcool, por exemplo, pode ser um jeito que elas estão tentando para mudar a vida, para sentir algum tipo de prazer? Olha, as mulheres têm mais depressão que os homens numa razão de 2:1, né? Durante toda a idade fértil, as mulheres têm mais depressão que os homens e isso está relacionado às oscilações hormonais. Quanto à busca pelo álcool, normalmente ela está associada a depressões mais ansiosas e com mais angústia. E as pessoas encontram no álcool um alívio para essa angústia e para essa ansiedade. E aí é que mora o perigo. Exatamente, porque ela alivia um sintoma momentaneamente que é o da angústia, mas desenvolve o abuso do álcool e possivelmente o alcoolismo, além de não tratar a doença que está causando essa ansiedade. Por isso é que a gente faz sempre aqui esse alerta e a gente sempre fala, vamos quebrar o preconceito. Do mesmo jeito que você vai no ortopedista para tratar um joelho quando ele está doente, você vai a um cardiologista para olhar e acompanhar o seu coração, você precisa pensar sem preconceito que se tem algo funcionando de forma diferente, perdeu o prazer da vida, está ansioso, não está dormindo bem, existe um médico especialista, que é o psiquiatra, que vai cuidar da nossa mente. Eu volto aqui já para a gente continuar o assunto. Vou voltar então aqui com o doutor Fernando, com a Roberta. A gente aprendendo hoje com os dois, com a experiência dos dois. Eu disse um pouquinho assim da tua vida sem saber, mas você disse que estava num momento de muito trabalho, então eu já associei que isso significava que você estava bem, estava tudo ok no seu trabalho. Tudo ok no meu trabalho, tudo ótimo, mas eu estava sobrecarregada, passei por uma crise no meu relacionamento também e acho que juntou tudo e eu sentia um esgotamento físico e emocional. A depressão pode vir em decorrência de um esgotamento? O estresse gera depressão? O estresse, a gente não usa o termo gerar a depressão, mas ele pode funcionar como um gatilho, como um desencadeante de um quadro depressivo. E muitas vezes a pessoa entra no quadro depressivo, isso se mistura com o próprio estresse e nem se percebe que está em depressão. Uma coisa curiosa, normalmente um primeiro episódio depressivo na vida da pessoa é preciso um estresse muito grande para desencadear. E ao longo da vida, muitas vezes a depressão ela vai se tomando vida própria e novos episódios aparecem de forma independente do estresse. Normalmente o primeiro ele tem um desencadeante. Crianças podem ter depressão? Podem. É muito difícil diagnosticar a depressão na criança. Muitas vezes a criança é apática, tem uma queda no rendimento escolar, mais irritabilidade, preguiça. Até, olha, o número não é nem tão baixo assim, ao longo de 5% das crianças e adolescentes vão desenvolver quadros depressivos. Na adolescência, você falou no pós-parto, na fase da menopausa. A adolescência também tem aquela fase do turbilhão de emoções, hormônios mudando. Essa é uma fase que também pode gerar aí um quadro depressivo? Olha, como eu falei, pode acontecer na criança, pode acontecer no adolescente, pode acontecer até no idoso. Na adolescência não é, vamos dizer assim, não é uma fase em que mais acontece a depressão na vida das pessoas. Porém, na adolescência merece muita atenção. Por dois motivos. Uma depressão que começa na adolescência normalmente precisa de um cuidado especial porque vai ter um pior prognóstico ao longo da vida.
E um segundo ponto importante, a gente está numa fase, na adolescência, que a formação do nosso caráter e da nossa personalidade é uma fase muito importante, talvez a mais importante da vida. E deixar um adolescente em depressão, desapercebido, nessa fase tão importante, pode trazer consequências para a personalidade dela, para o modo dela ser ao longo da vida. Então, 2 motivos para a gente tomar muito cuidado com sintomas depressivos na adolescência. Agora, para a gente perceber essa depressão, é importante a gente entender, então, a diferença, porque, pelo que eu ouvi hoje, quer dizer, tudo pode acontecer e nada precisa acontecer. A pessoa não precisa estar chorando o tempo inteiro para achar que está com depressão. A pessoa pode ter um quadro de apatia, sem vontade de nada, que às vezes para pai e mãe parece que, ai, como a pessoa está calma, como ele está calminho, como ela está calminha. Com o idoso acontece muito isso. Com o idoso também acontece muito isso. Qual que é o despertar para que a gente fale, tá com depressão, preciso levar um médico? Vamos lá. Acho que a primeira coisa a dizer para quem está vendo a gente é assim, eu falei assim, na depressão pode acontecer tudo isso. Às vezes não é necessário que aconteça tudo isso, mas tudo que a gente falou são sinais de alerta para a pessoa supor que alguém ou ele próprio pode estar em depressão. Então, rapidamente, como é que se faz o diagnóstico da depressão? O diagnóstico da depressão é preciso conhecimento e certa experiência para fazer. Mas falando em linhas gerais, a pessoa tem uma alteração dos sentimentos, que normalmente é tristeza ou é desprazer com a vida, acompanhado daqueles outros sentimentos que a gente comentou, como ansiedade, irritabilidade, angústia ou apatia. Há sintomas cognitivos. Normalmente na depressão a pessoa tem uma queda na concentração e com isso cai a memória, cai a capacidade de aprendizado e cai a velocidade, a sagacidade da pessoa em pensar e tomar decisões. E a depressão também tem sintomas físicos, como alterações do apetite, alterações no sono, a pessoa sente mais dor e tem mais falta de energia, sente mais cansaço. Esses são os sintomas principais da depressão. Então, depressão é uma síndrome. São um conjunto de sintomas que afetam diversas áreas do nosso funcionamento. Olha, agora, se a pessoa está com tudo isso, dificilmente isso é uma coincidência. Sim. Deve estar em depressão mesmo. Mas, de qualquer forma, se tiver um desses, já é bom ficar atento. Roberta falou que ela ficou inapetente, né? Pode acontecer o contrário, a pessoa começar a comer muito mais por estar num quadro depressivo ou de ansiedade? Pode. Esses sintomas físicos, como o sono e o apetite, eles podem estar para mais ou para menos. Na depressão típica, normalmente a pessoa está inapetente, emagrece, perde o prazer em comer e tem insônia, quer dormir e não consegue. Na depressão atípica acontece o contrário, a pessoa dorme demais, tem sono o dia inteiro e aumenta, muitas vezes não é a fome, mas aumenta a vontade de comer. Os pacientes relatam dessa forma, principalmente de doces e carboidratos. E a pessoa engorda e dorme muito. É a busca pelo prazer, né? Doutor, quem não trata pode mais para frente ter dificuldade no tratamento, no sucesso desse tratamento? Sim, sim. Há alguns casos de depressão leve que remitem sozinhos. Normalmente um período de 6 meses remitem. Agora, há casos de depressão leve que se tornam depressões moderadas e graves. Tá, pode ficar grave lá na frente. Pode ficar grave. Agora, o tratamento, ele causa dependência? Porque tem muita gente que tem esse preconceito, né? Ai, tá tomando remédio antidepressivo. Você deve ter ouvido isso, Roberta. Não sei. Da pessoa ter esse preconceito. Falar, ai, vai ficar bobo. Ai, tá lento. Ai, tá lerdo. Não. Existe isso? Não, não existe. O tratamento da depressão, o que acontece é que ele é um tratamento relativamente longo. Leva no mínimo aí 6 meses a 1 ano. O tempo de tratamento vai depender de como o paciente responde. A gente estava falando de depressões que ficam crônicas. Depressões crônicas, elas normalmente são mais difíceis de tratar. Muito bem, o paciente faz esse tratamento, ele estando bem 6, 9 meses, 1 ano, ele recebe alta. E ele não vai sentir falta do remédio como uma pessoa, entre aspas, viciada. O remédio não causa dependência. O que acontece é que o tratamento é longo. A gente ouve alguns relatos que enganam. Fala assim, eu estava tomando remédio, eu parei, eu piorei. Será que eu fiquei dependente do remédio? Não, é que você parou antes do tempo adequado e a doença voltou. Não é a falta do remédio. Então, os tratamentos principais para a depressão são os antidepressivos ou outras medicações adjuvantes que não causam dependência. Existe o tratamento certo para a pessoa certa? Pode acontecer de quem está assistindo, está fazendo um tratamento, não está sentindo melhora nenhuma, estar tomando o remédio errado para o caso dela? Depressão, eu costumo dizer que não é uma doença. Depressão é um grupo de doenças debaixo desse diagnóstico. Então, existem muitos subtipos de depressão.
E existem algumas evidências científicas que alguns subtipos de depressão podem responder melhor a um determinado tipo de antidepressivo ou outros remédios que podem ser associados ao antidepressivo. Mas o principal erro não é nem na escolha do remédio, o principal erro que a gente vê normalmente é a dose e o tempo do tratamento que precisa ser adequado para cada paciente. Então, se tem alguém que começou um tratamento, não está sentindo melhora, parou, desistiu, precisa voltar para o médico. E aí, nesse caso, apesar de você ter falado ainda há pouco que em alguns casos a depressão não tem cura, teria um controle, normalmente a depressão tem uma melhora significativa. Absolutamente. Olha, das doenças médicas, depressão é uma das doenças que a gente tem maior taxa de sucesso. No mínimo, 80% das pessoas, a gente não fala cura, mas encontram remissão, a pessoa volta totalmente ao normal. É uma minoria dos casos que a gente não consegue a remissão, mas, repito, mesmo nesses casos a gente consegue um alívio considerável. Muito bem. Bom, eu tô aqui com o WhatsApp, quero a sua participação no 011 9 50 45 18 40. Já vou fazer aqui a primeira pergunta. Essa pergunta vem da Doroteia, ela é de Barra Bonita, aqui em São Paulo, e ela quer saber o seguinte: tive depressão há 2 anos, fiz o tratamento, parei direitinho, mas agora estou sentindo os mesmos sintomas. Pode ser que eu precise voltar a fazer o tratamento? Deveria procurar um médico? Ou, uma vez tratada, já que eu tive muita melhora, eu tô curada? Ótima pergunta. Essa pergunta, o relato dela exemplifica bem o que eu quero dizer com cura e tratamento. Porque a gente fala cura em medicina quando a pessoa fez o tratamento, ótimo, está curada e a chance dela voltar a ficar doente é igual de qualquer outra pessoa. Isso não acontece na depressão. Na depressão, uma vez que a pessoa tem um episódio, ela sempre terá um risco maior de ter novos episódios no futuro. Eu posso até dizer o quanto. Uma pessoa que teve um episódio depressivo, ela tem 50% de chance de voltar a ter um episódio ao longo da vida. E aí precisa retomar o tratamento. Olha, um excelente relato aí exemplifica bem. Então, depressão tem tratamento, mas a pessoa, uma vez bem, ela precisa ficar atenta, porque não existe cura, a doença pode voltar. Ok, aqui tem mais uma pergunta. Ana Paula, ela é de Nova Iguaçu, ela quer saber o seguinte: tive depressão, sinto-me deprimida, mas não quero tomar remédio. Gostaria de saber se, sozinha, com fé em Deus, eu consigo ficar livre de todos esses sintomas. Sinto ansiedade, insônia e falta de alegria na vida. Olha, como eu falei, alguns casos de depressão leve podem ter uma remissão espontânea. Mas se ela está se queixando desses sintomas, possivelmente a depressão dela já não é tão leve. Normalmente a depressão leve a pessoa nem reconhece como depressão. Ela falou de fé. Para a pessoa que tem fé, é totalmente recomendável exercitar essa fé. Aliás, para qualquer tratamento, inclusive o da depressão. Só que eu recomendo fortemente ela buscar uma ajuda profissional. Se a pessoa já está se reconhecendo como deprimida, já está relatando sintomas, eu acho que é imperativo uma ajuda profissional nesse caso. Roberta, como é que você tomou a decisão de buscar ajuda? Como é que foi isso? Quando eu cheguei no meu limite e vi que os sintomas estavam tomando conta de mim. Você chegou a conversar com alguém, falou, vou procurar um psiquiatra? Na verdade, não foi a primeira vez que a doença se manifestou na minha vida, então eu já conhecia os sintomas. Então, após umas 3 semanas que eu já estava tendo os ataques de pânico e eu vi que eles, como eu falei, eu fui resistente a procurar ajuda porque achei que eu fosse controlar sozinha, né? Isso que ela falou, fé em Deus, não, eu te dar conta, vamos lá, tal. Quando eu vi que isso não seria possível, eu resolvi procurar ajuda. E aí você voltou rápido a ter mais qualidade de vida ou no seu caso demorou? Você diz hoje que você está 100% bem, né? Você está fazendo acompanhamento com o psicoterapeuta. Sim, faço. Mas você está 100% bem. Então você voltou a dormir e isso foi rápido? Demorei uns 3 meses até iniciar a melhora, porque a melhora, no meu caso, na minha experiência, foi gradativa. Então, eu não acordei de um dia para o outro, tô ótima, voltei às minhas atividades, não. Então, foi bem gradativa, tinha muitas oscilações e até ficar 100% bem. E faço a psicoterapia, que ajuda muito, a atividade física e também eu incluí na minha rotina de vida a meditação.
Ai, todo mundo fala tanto da meditação, eu falo tanto aqui e te estimulo a fazer. E esse ano eu falo sempre, é o ano da atitude, porque não adianta, por exemplo, saber que existe. A meditação, ela é de acesso fácil, gratuito, você faz na sua casa, começa com 1 minutinho, 2 minutinhos, vai aumentando o seu tempo de meditação. Mas não adianta saber, tem que praticar, né? E a meditação tem ajudado muito, né, doutor? Para o paciente tem que se adaptar, obviamente, tem que partir dele, mas os pacientes que se adaptam normalmente ajuda, principalmente no controle da ansiedade. Para fazer o desmame da medicação, o paciente precisa fazer isso com acompanhamento do psiquiatra? Normalmente sim, normalmente sim. Há alguns pacientes um pouquinho mais arredios, né? Um pouquinho mais irreverentes, que eles acham que tá bom, descontinuam. E alguns vão bem, mas outros a doença acaba voltando. Então, é fundamental a orientação profissional para 2 coisas. Primeiro, o tempo certo do tratamento e depois o modo de descontinuar. Está no tempo certo, mas existe um modo de descontinuar a medicação para que o paciente sinta menos. Aliás, um dos motivos que as pessoas acham que o antidepressivo causa dependência é porque ele para abruptamente e se sente um desconforto. Mas isso não é por causa da dependência, é porque existe um modo de descontinuar gradativamente para o organismo não sentir tanto. Do mesmo jeito que a gente não deve fazer automedicação, a gente também não deve interromper, parar de fazer o tratamento sem consultar um médico, né? E não desista, talvez você fale assim, puxa, eu já fui ao médico, Cláudia, eu não encontrei um médico. Então, continue, vá, busque ajuda em outro médico. Hoje as universidades, elas colocam à nossa disposição profissionais qualificados que estão ali estudando, mas que têm sede de estudar e de cuidar do próximo. Então, faça isso, faça essa busca. Hoje a internet, ela nos ajuda bastante nesse sentido. Nosso tempo já acabou, mas eu queria deixar 1 minutinho para cada um falar. Roberta é fisioterapeuta, né? Sim. E como é que é o seu trabalho como fisioterapeuta? O que você faz? Eu trabalho com fisioterapia motora, área de ortopedia e neurologia, faço atendimento domiciliar e é isso. E aí, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com você. Sim, pode Você entrar tem em rede contato social para a comigo. gente acompanhar um pouquinho do seu trabalho? Eu tenho o Facebook, que é doutora Roberta Martins, fisioterapia domiciliar. Meu e-mail. É fisiorobertam@gmail.com, é isso? Isso Então você mesmo. pode entrar em contato com a Roberta, porque é uma fisioterapia bem específica, né? E muito interessante, que cuida então dessa parte motora. De reabilitação. De reabilitação, Muito isso legal, mesmo. parabéns. Obrigada. Viu? Doutor, uma consideração final, um recado para o nosso telespectador. Cláudia, agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui de novo. Para mim é sempre um prazer esclarecer sobre saúde mental, em especial da depressão, que é a minha área de estudo. E para quem quiser mais informação, posso divulgar meu canal no YouTube, né? Psiquiatria Online. Lá encontra coisas sobre psiquiatria, bem-estar, comportamento, qualidade de vida. Tem a página no Facebook, Psiquiatria Online, e o site também, psiquiatriaonline.com.br. Não é criativo, mas é prático. Tudo Psiquiatria Online. Muito bom, Psiquiatria Online fica fácil para a gente correr atrás de informação. E quando a gente mais sabe, teoricamente, mais a gente acerta, né? E essa é a nossa tentativa de viver com qualidade de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Fernando Fernandes, obrigada, Roberta Martins. Foi um prazer recebê-los, viu? E aprender com vocês. Até a próxima. Até a próxima.